explanar bastante aqui o que eu vou falar sobre a palavra de Deus, tá? E eu vou fazer uma pergunta para você. Talvez você não saiba, mas se não souber, a gente vai aprender hoje, tá? Hoje vai ser bem estilo estudo a palavra de Deus. Eu quero perguntar para você se você sabe ou já ouviu falar sobre sincretismo religioso. Já ouviu falar, meu querido irmão? Deixa eu me posicionar melhor aqui. É que eu consigo ler a Bíblia aqui, ó. Você já ouviu falar em sincretismo religioso? Não ouviu falar? Se você quiser anotar, quiser pegar um papel, uma caneta e anotar aqui o que nós vamos conversar, eu vou falar bastante de versículos bíblicos, tá? Irmãos, eu sei que as pessoas que eu estou vendo ali, ó, que o rostinho aparece bem pequenininho, mas eu vejo que a maioria dos que estão ali são os interessados pela palavra, né? Se você ama a Deus, você ama a sua palavra, tá? Então, se você diz que ama a Deus, mas não tem apreço pela palavra dele, alguma coisa está errada. Entendeu? Se você ama a Deus, você diz que ama a Deus e não tem apreço pela palavra dele, alguma coisa não está batendo. Porque quem ama a Deus, né, ama a sua palavra. Porque ali nós temos a bússola, a direção, a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus falando conosco. Tá? Vamos ser mais enfático. A Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. Às vezes você para escutar um elemento A, um elemento B, um elemento C, e o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que por aí afora está cheio de equivocados. O que é o equivocado? É a pessoa que ela confunde o seu coração com a vontade de Deus. Você está entendendo? Que há pessoas que confundem a vontade de Deus com a vontade delas. Então, por isso, muitas pessoas vão dizer, né? Deus me diz, né? Ou Deus me falou, ou Deus manda dizer. E eu concordo que Deus muitas vezes usa a boca dos seus profetas, Deus toca no coração da gente. Mas acontece que há muitas vezes uma confusão no coração. E como é que eu consigo escapar dessa confusão? Quando eu entendo as Escrituras. E como é que quando alguém vir dar uma profecia ou dizer, Deus me disse que é isso, isso e isso, como é que eu vou saber se é Deus ou não é Deus? Como que eu que estou recebendo? Não estou falando assim de quem está falando, agora estou falando de quem está recebendo. Como é que eu identifico isso? Pelas Escrituras Sagradas. Então, nosso ponto de referência, quem está comigo aí dá like, tá? Nosso ponto de referência, a nossa bússola, o nosso guia está aqui, é a palavra de Deus. Por isso, tudo aquilo, obrigado você que está dando like aí, obrigado. Então, tudo aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu não creio. Já veio pessoas que me deram profecias e eu as recebi, mas também veio pessoas que deram profecias dizendo Deus manda dizer e não estava de acordo com a palavra e eu não recebi, sabe? Eu não recebi. Então como é que você pode receber ou não receber? Quando você entende a Escritura. Por isso que você deve aprender mais da palavra de Deus, né? Então quem ama a Deus ama a sua palavra. Quem ama a Deus, ama o seu Filho, Jesus Cristo. E é assim que funciona, tá? Vamos lá, então. Então, hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre sincretismo religioso. Você nunca ouviu falar essa palavra? Eu vou trazer aqui o significado. O que é o sincretismo? O sincretismo é a junção, é a mistura
mistura de cultos, mistura de doutrinas religiosas distintas, atribuindo aí um novo sentido aos seus elementos. É a fusão de uma filosofia, de uma ideologia, de sistemas ou sociais ou de elementos culturais diversos, né? Que se cruzam, se difundem. Isso é um sincretismo. Sincretismo religioso ao qual eu estou me referindo aqui, tá, irmãos? Então, é a mistura. Bota ali no litificador a filosofia tal, bota ali a religião tal, bota ali, né, a ideologia tal e bate no liquidificador. É isso, pastora? Falei em línguas estranhas? Liquidificador, bate tudo. E mistura tudo. E então ali nós estamos dando um exemplo prático aí sobre o tal de sincretismo religioso. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque Deus, Ele não quer que isto aconteça. E infelizmente hoje, isso está acontecendo aos montes. No nosso redor, na nossa volta, né, perto de nós, ou muitas vezes, né, muito próximo. Sincretismo religioso. O que é? Eu pegar um pouco da religião A, um pouco da filosofia B, um pouco do pensamento C, um pouco ali da ideologia C, e junto tudo, misturo, e aí faço como é que chama assim, um misturado, né? Faço ali um bate-guti ali, de tudo isso. Então isso, nós vamos ver agora pelas Escrituras, o que Deus fala sobre isso. Quem está comigo dá like, Vamos primeiro aí, ver um conselho que o apóstolo Paulo, ele dá para o seu filho na fé, Timóteo. Você abre a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E aqui está dizendo o seguinte: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Algumas Bíblias dizem apostatarão da fé, né? Eles darão atenção, presta atenção, meu querido. Aqui é uma chave para você entender, crescendo conhecimento. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Ai. Vamos lá, vamos ler de novo? O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Para aí, talvez você não tenha atentado que existem ensinamentos de demônios. Você não pensou nisso? Que existe influências do mal sobre líderes e que o mal quer fazer mais e mais seguidores seus para quê? Para implantar a sua vontade na vida das pessoas. Então, você sabe que o inimigo, ele infiltra-se no meio para atrapalhar a fé genuína, para tirar o foco das pessoas em Cristo, o autor e
consumador da fé. Então você pode anotar aí, minha amiga Neuza Belaguarda, que é uma adepta e sedenta aí pela palavra de Deus, vem comigo. Isso aqui, o apóstolo Paulo está alertando o seu discípulo amado, seu filho na fé, Timóteo, né, que ficou encarregado ali de passar essas diretrizes àqueles que estavam ali sobre a direção dele. Então ele já estava, Paulo anunciando aqui, há 2000 anos atrás, anunciando que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, o espírito da enganação, está dizendo aqui, alguns abandonarão a fé e darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. E agora nós vamos chegar um pouquinho mais a fundo, nós vamos apertar a porca, né? Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Meu Deus. É forte. É de roncar o porongo, como diz o pastor Marcelo Gaúcho. Irmãos, não vamos ficar só nesse versículo, né? Vamos mais para frente. Eu quero ler um de Judas aqui, que é muito forte também, né? Falando aí sobre a influência, né, do mal. Você vem comigo na carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tá? Antes do Apocalipse, carta de Judas. Você vai ver aqui, Judas, no versículo, como Judas é uma carta só, né? É um capítulo só. Você vai ver aqui, ele falando. Meus queridos amigos, no versículo 3, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Agora presta atenção. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Me arrepiou aqui. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Ficou mais forte ainda agora, né, pastor? O que na carta aqui, né, tá dizendo que pessoas entraram no meio dos cristãos com um intuito: tirar a fé genuína, dividir a fé daquelas pessoas e fazer ali, né, dar uma desculpa para os seus erros. Então você vai ver, como eu estou falando do início aqui sobre o sincretismo religioso, hoje, muitas vezes, né, a pessoa tem tem religiões que dão desculpa para o pecado da pessoa. É como, eu vou ser bem mais enfático aqui no que eu vou dizer, como a pedofilia. Lia, lia. Vou falar assim para não os cortarem aí, né? A ciência, algumas filosofias, tem até religião, né? Dizendo que é uma doença. O que é isso? É arrumar uma desculpa para uma grande barbaridade. É duro escutar isso, né? É duro. Mas é o sistema
imundo, podre, desculpem a palavra, desgraçado, porque não tem graça, não tem a graça, é desgraçado, que o inimigo está implantando na mente das pessoas. É a mesma coisa que o inimigo está implantando. Para que família? Não é preciso, né, ter família. Não é preciso ter comunhão. É como essa pregação aí que estão fazendo dos desegrejados. Eu não preciso de igreja nenhuma, não preciso congregar em lugar nenhum. Isso aí é o reflexo disso aqui que eu já estou lendo para vocês. Querem que eu leia de novo? Vou ler. Pois alguns homens, estou lendo carta de Judas no versículo 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados, e eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo como o nosso único mestre e Senhor. Então, eu digo para você, irmãos, se você vai em algum lugar e nesse lugar não tem Cristo como Senhor e Salvador, como aquela mensagem onde ele diz, eu sou o único que leva para o Pai, não creem que Jesus Cristo, né, é o caminho, a verdade e a vida, eu posso dizer para você, te arranca daí. Mas sai fincado, abre os dedos. Já me convidaram aí para uma... Dizem que não é religião, que é uma outra coisa aí, né? E que era isso, que não sei o quê. Eu digo, tá, eu faço uma pergunta. Lá, vocês creem que Jesus Cristo é o único que leva para o céu? Que ele é o caminho, a verdade e a vida? Que é ele que tem poder para tirar o pecado do ser humano? Que é ele que vai ressuscitar? Que é ele que ressuscitou e que vive para sempre? Que é o início, o meio e o fim? E fui falando aqui as características, né, que eu creio em Jesus. E aí a pessoa, ela disse para mim assim, olha, a gente acredita em Jesus como um profeta, como Maomé, como Buda, como outros lá que ele citou o nome. E aí eu citei aquela passagem onde Jesus Cristo manda os seus discípulos ir lá no povoado, verem o que estão falando dele. Quando os discípulos retornam, né, Jesus faz a pergunta, e lá o que dizem, vamos usar o gauchino, né, o que estão dizendo lá que eu sou? Eu digo, olha, um diz que tu é um profeta, outro diz que tu é João Batista, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é isso, que aquilo, né? Foram diversos termos ali, e aí Jesus chega, diversas comparações, então Jesus chega e pergunta, e agora? E vocês? Vocês que estão andando comigo aqui, né? Vocês que pagaram o preço de largar tudo por mim. Vocês que escutaram o meu chamado e estão me seguindo. Vocês que estão vendo os cegos serem curados. Vocês que participaram aqui de milagres juntinho de mim. Vocês que sentem o peito aquecido quando eu falo. Vocês que sentiram algo que jamais sentiram com qualquer outro. O que vocês dizem que eu sou? Aí teve um que disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, tu é único. Não tem mistura. Não tem mistura. Não é tu é um pouco do A, um pouco do B, tu é o único. Sabe aquela palavra, agora me arrepiei aqui, único e suficiente Salvador. Posso sentir o teu glória a Deus aí através de um like? Único e suficiente Salvador.
Abra comigo aí 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Vem comigo. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Veja o que está escrito aqui. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Veja agora o versículo 14. Isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Quer anotar? Quer anotar? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Paulo, mais uma vez, se levantando para falar aqui, tipo, abre o olho, vivente. E olha o versículo 14, não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Por que será que Paulo está dizendo isso? Sabe por quê? Porque na época já tinha os falsários. Na época já tinha os confusos. Tem gente que não tem a intenção de ser mentiroso. Sabia, pastora Bárbara? Tem gente que não tem a intenção de chegar para a pessoa e mentir. Mas ela está confusa nos seus sentimentos com relação à vontade de Deus. Como teve um momento na minha vida, no início da minha caminhada, que uma pessoa que chegou perto de mim e ela estava enferma. E eu senti de orar. Orei pelaquela pessoa e tive uma fé de que ela ficaria curada e disse, você está curado. Eu sinto que você está curado, já vá para... E a pessoa não foi curada. E eu fiquei frustrado. Quando eu perguntava pela pessoa, a pessoa seguia doente do mesmo jeito. Mas como se eu senti virtude, eu senti que ela ia ser curada, eu orei com a fé e senti diferente dos demais. Eu não estava mentindo. Eu realmente senti. Agora, entre eu sentir e ser a verdadeira vontade de Deus, é um outro passo. Então, há pessoas que elas não estão com um pensamento mau, elas não estão querendo mentir, mas elas estão confusas segundo a vontade de Deus. Porque sentir é uma coisa. A verdade, ela é independente do teu sentir. Como a fé. A fé não é um sentimento, pastora Bárbara. A fé é você decidir crer no que está escrito. Então, quando você se baseia pelo seu coração, eu preciso voltar em Jeremias 17:9, aonde está escrito que enganoso é o coração do homem, e não tem o que engane mais do que ele. É isso aí. Então, no sincretismo religioso, que é essa fusão, né, eu pego um pouco da religião ali, eu pego um pouco da filosofia ali, eu pego aquilo que eu acho legal dali, que me faz bem aqui, eu misturo tudo, boto no liquidificador, bato tudo e agora, né, eu começo a praticar aquilo. Por causa do tempo, irmãos, eu não vou passar todos os versículos que tem. De repente, amanhã no culto campeiro, eu explane mais aí do que eu estou falando. Mas foi isso que Deus alertou o seu povo. Deus alertou o seu povo para não se misturar
para ter uma fé só e num Deus único. Mas o povo de Deus não obedeceu ao que Deus mandou. Sabia disso, meu irmão? Eu vou ler para você Oséias, capítulo 13. Vamos lá, no final do Velho Testamento, vem comigo. Oséias, capítulo 13. Deixa eu procurar aqui. No capítulo 13, no versículo do 1 ao 4. Vamos ver o que está escrito. Deixa aqui. Onde é que está o seu Oséias? Essa Bíblia aqui tem um monte de papel e desvia o... É no finalzinho, lá nos profetas, tá, irmãos? Oséias, capítulo 13. É bem pequenininho aqui. Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Abadias, Amós, Joel e Oséias. Oséias capítulo 13, no versículo 1 ao 4. Vem comigo. Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Presta atenção, mas eles começaram a adorar o Deus Baal, e por isso vão morrer. Versículo 2. Continuam pecando cada vez mais, fazendo o quê? Imagens de metal para adorar. Essas estátuas de prata são invenção humana. São feitas por homens. E, no entanto, eles dizem, ofereçam sacrifícios a estes deuses. E chegam até a beijar esses bezerros de metal. Por isso essa gente desaparecerá como a cerração ao nascer do sol, ou como o orvalho que seca logo de manhã, ou como a palha que o vento leva embora, ou como a fumaça que sai pela chaminé. Versículo 4. O Senhor Deus diz, eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Você vê aqui, Deus não precisa da tua adoração e nem da minha. Mas ele vamos supor assim, ele tem ciúmes. Sabia que Deus tem ciúmes? Sabia que Deus tem ciúmes de você? Marcelo, pastor Marcelo, eu não sabia disso. Deus tem ciúme da tua adoração. Deus tem ciúme. Por isso que você, quando põe no seu coração algo acima dele, você comete um pecado. Então, se você tem no seu coração amor por mais uma pessoa ou por uma coisa do que a Deus, você precisa saber disso. Você está cometendo um pecado, porque primeiro, qual é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Depois o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, muitas pessoas confundem. O amor é de Deus, porque Deus é amor. Então, você ama aquela pessoa, só que você acaba colocando aquela pessoa acima de Deus e não se dá de conta disso. Então, esse povo aqui também somos nós. Deus tem ciúmes da nossa adoração. Você foi criado para adorá-lo.
e adorar ao único e suficiente Salvador, vou colocar Jesus Cristo, porque ele estava no início da criação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Vem comigo, meus irmãos, olha o que Deus está falando aqui através do profeta Osés para o seu povo. Eu estou lendo agora o versículo 4. Eu, o Senhor, seu Deus, Deus de vocês, desde que os tirei do Egito, eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. O que ele está falando aqui? Ó? Vocês são ingratos. Quem cuidou de vocês fui eu. Quem limpou vocês fui eu. Quem dá o respirar para vocês sou eu. E vocês ainda se curvam para outras imagens que não sou eu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, Jeová, Jirê, Deus provedor. Eu sou o único Deus e vocês se curvam, beijam outras imagens, se dobram perante elas. Imagens feitas por homens. O que você me diz disso? Vamos lá, versículo 6. Mas quando entraram na boa terra, vocês tiveram comida de sobra, ficaram satisfeitos. Então os corações de vocês se encheram de orgulho e vocês esqueceram de mim. Me deu uma vontade de chorar agora. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Acontece que Deus, com seu amor incondicional, ainda assim quer que a gente retome a verdadeira adoração. Sabe aquela passagem que Cristo mesmo diz que chegou o tempo em que Deus vai olhar e vai procurar os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade? São esses que Deus está à procura. São esses que Deus está procurando. Únicos, que não dividem a sua adoração, que acreditam no único e suficiente Salvador, que adoram um único Deus, que não se dobram perante a imagens feitas por homens, que não misturam ocultismo, que não misturam simpatias, horóscopos e outras coisas mais, com a fé pura e genuína em Cristo Jesus através da sua palavra. Irmãos, tem tanta coisa que eu gostaria aqui de mostrar para vocês que está ali escrito na palavra. Mas vocês estão vendo que desde aquele tempo, o inimigo usa-se de artimanhas para desfocar você do Deus único e verdadeiro, que apontava desde o início da palavra para Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é por isso que ele sempre vai trabalhar até ser finalmente acorrentado para sempre. É por isso que ele sempre vai trabalhar para achar uma desculpa para o pecado das pessoas, para que elas não precisem se arrepender e buscar a Cristo, para que Cristo as livre do pecado. Este é o projeto do mal. Não gostaria de entrar nesse assunto, mas não posso deixar de falar, irmãos. Eu estou posicionado. O Ministério de Louvor, Culto Campeiro, está posicionado nestas eleições. E não
por partido A ou partido B, mas por princípios que estão aqui na Bíblia Sagrada. E por isso que nós estamos dizendo, olha, cristão, muitas vezes a gente ficou de fora e não temos que se meter nisso, mas eu não vou fazer vista grossa quando estão comprometendo as nossas crianças. Eu não vou fazer, eu prefiro morrer peleando do que ser enterrado como covarde. Então hoje esse sincretismo está infiltrado, dizendo, você não precisa crer na família como a Bíblia fala, você não precisa, você vai ser o que você quiser ser. Pode até ser, mas existe uma verdade, existe um caminho, existe um ponto, né, que essa verdade é por aqui, ó. Se eu quero andar na mentira, é uma escolha minha. Você pode ser o que você... Isso é a democracia de Deus, te dar o livre-arbítrio, né? Te dar o direito de escolha. Uma das maiores manifestações do amor de Deus é nos deixar escolher se a gente quer Ele ou não. Amém, irmãos? Mas esse sincretismo se instalou e tem se instalado por projeto de Satanás. Ei! Eu vi a minha esposa, ela gostava muito de um dançarino, de um cantor aí, sucesso no mundo inteiro, né? Michael, o resto você sabe o sobrenome, né? Astro Pop, rei do pop, o Michael Jé. E um dia passou o filme, e eu fui ver com ela por que ela gostava tanto do Michael Jé. Que som! E ali no filme aparecia a letra de uma música dizendo que a menina tinha sido violentada e que ela devia se conformar com aquilo porque era o destino dela ser violentada. Misericórdia, eu digo, amor, agora vamos olhar com os olhos críticos. Olha, isso se bate com a vontade de Deus. Que a pessoa nasça para ser violentada, nasça para sofrer tal coisa. Irmãos, então o sacrifício da cruz do Calvário não vale nada. Hein? Não vale nada. E aquela parte onde diz, levou sobre si nossas dores e enfermidades, então não vale nada, aquilo se apaga. Então o sincretismo está inserido na ideologia, na mente de muitas pessoas e está adentrando a igreja do Senhor Jesus. E eu me levanto nessa manhã, gente, passou o horário. Eu tenho muitas coisas aqui para comentar com vocês, né? Mas vou deixar com gostinho de quero mais, porque amanhã eu vou falar mais sobre isso. Eu vou entrar mais a fundo amanhã, sabe? Eu vou entrar mais a fundo. Eu vou falar sobre horóscopo, eu vou falar sobre simpatia, eu vou falar sobre ocultismo, eu vou falar sobre positivismo, eu vou falar muito mais, tá? Então vou deixar você aí com gostinho de quero mais, mas fica na tua consciência, meu irmão. Você não pode dividir a tua adoração. Por que a gente, olha, eu canto, se me chamarem para cantar qualquer outra música, eu canto. Que não for louvor, eu canto. Então, você está dividindo a tua adoração. Porque eu não sou um cantor, eu sou um adorador. Né, Daniel? Hein, Daniel, irmão Daniel? Hein, Steb? Hein aí, Miguel Leri? Hein aí? Nós não somos cantores, nós éramos cantores. Nós não somos mais cantores, agora nós somos adoradores. E entra aí uma grande diferença entre cantar e adorar. Eu não sou mais um cantor, né, Júlio? Não somos cantores, nós somos adoradores. E a adoração não se divide. Você não divide a sua adoração, porque Deus tem ciúmes de ti.
Deus tem ciúmes de mim. Está aqui escrito, vai ler Oséias capítulo 13, do versículo 1 adiante. Deus tem ciúmes da tua adoração. Ele te ama, Ele te quer, Ele te criou para você adorá-lo. Quando você se curva à imagem, a outros deuses, ao ocultismo, a outras coisas que não seja a pura e palavra e verdade de Deus, você comete um erro, você comete um pecado. Ele chama-se pecado da idolatria. Coisas que Deus condena. Amém? Amém? Deixa eu ver quem mandou o chasque aqui. Neuza Belaguarda, dizendo muito forte. O Daniel Martins dizendo a mente cauterizada. Neuza Silva dando bom dia. O nosso irmão Júlio Coronel, amém. Glória a Deus. A Neuza Belaguarda com essa palavra forte demais. Adoro o meu Jesus. Amém. Nossa professora Eldair Scheb, misericórdia, Senhor. Daniel Martins, glória a Deus. Neuza Belaguarda, oh glória. A professora Eldair. Todo cristão precisa posicionar-se defendendo os princípios bíblicos, os valores, a inocência de nossas crianças, a liberdade de expressão e tantas outras coisas que Deus não aprova. Né? Lembrando aqui a pastora falando, né, que a pastora Eldair, amém. A irmã Eldair, a missionária Eldair, ela é professora. E ela sabe, ela está por dentro dos projetos de Satanás ali, que estão acontecendo para implantar na mente das crianças. Sabe? Como que uma criança vai ter poder de decidir se ela quer ser homem ou mulher? Sabe? Não cabe, nem, olha, eu acho que eu não estudei psicologia, mas eu acho que nem a psicologia dá um amém para isso aí, a prova. Uma criança decidir se ela quer ser homem ou mulher. Não, meu irmão. E o Estado quer implantar isso, que é eles que vão começar a cuidar da educação sexual da sua criança ou das crianças, até chegar ao ponto de tomar os filhos dos pais. Uma forma sutil, mas de uma forma maléfica, astuta, por projeto de Satanás. A pastora Bárbara está dizendo que você pode pesquisar sobre isso, que você vai encontrar muita coisa. Né? Então é por isso que nós estamos nos posicionando. Irmão, eu já vou encerrar. Perdoe-me que eu vou passar. Falei que ia passar do horário e passei mesmo. Eu vou encerrar. O atual presidente é homem igual a nós. Eu não boto minhas fichas nele. Mas eu preciso reconhecer que ele está mais alinhado com a palavra de Deus que qualquer outro que se apresentou. É isso que eu quero dizer para você. Né? Está idolatrando o homem? Jamais. Eu adoro o meu Jesus, o único e suficiente Salvador. A ele a adoração, ao nosso Deus. Ser humano que nem nós é sujeito a falho, a erro, mas eu preciso me posicionar nesse sentido. Amém, irmãos? A hora passou ligeiro e eu amanhã eu vou me aprofundar muito mais nesse assunto, se Deus permitir e quiser, né? Falando sobre o sincretismo religioso, que é a mistura, né? É o que aconteceu, o povo saiu, entrou ali na Terra Prometida tinha os cananeus, tinha os outros que tinham já suas adorações, adoravam os seus deuses, e o povo de Deus que foi ensinado a orar o único Deus verdadeiro, começou a misturar-se, quando vê, já estavam ali com a sua fé comprometida no Deus único e verdadeiro. E não é diferente nos dias de hoje. Tá bom, meus irmãos? Vou deixar aí que vocês façam o alimento de vocês. Vou aqui agradecer a Deus. Você tem alguma posição sobre isso? Você pode escrever aqui sua mensagem.
ou pode perguntar pessoalmente para mim aí, através do telefone. Quero colocar então um tema aqui para a gente orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Meu Deus, grande e poderoso, altíssimo Deus, como é maravilhoso poder falar da Tua palavra e sentir esta liberdade que vem do Teu Espírito. Não quero falar aqui, Senhor, sobre minhas opiniões, mas aquilo que está, Senhor, posicionado, direcionado por Ti através da Tua palavra, meu Deus. Eu te agradeço por essas pessoas que estiveram escutando, prestando atenção principalmente, não só escutando, mas prestando atenção ao que foi falado nessa manhã. Deus Pai maravilhoso, nós sabemos que o inimigo, o seu papel é atrapalhar a Tua obra, é impedir que as pessoas Te conheçam, é tirar a adoração a Ti, para adorar outras coisas e cometer o erro. Mas nós reconhecemos que Tu és o único Deus, único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo, Teu Filho amado, veio a esta terra para nos dar a salvação e para nos ligar contigo, nos reconciliar contigo. Nesta manhã, meu Pai, eu quero erguer a minha mão e orar por esta pessoa que está agora me escutando, pedir que o Teu Espírito esteja, Senhor, limpando ela, pedir, Senhor, que as escamas que possam estar ali nos olhos espirituais dessa pessoa caiam por terra e ela possa enxergar claramente aquilo que o inimigo está tentando cegá-la. Espírito Santo, Espírito que realiza curas, milagres e maravilhas, eu creio que nesta manhã o Senhor fará proezas, o Senhor curará, o Senhor restaurará, o Senhor fará milagre nesta vida que escuta. Agora, pela fé em Cristo Jesus, eu creio que Tu podes isso fazer. Levanta, Senhor, ajudadores, colaboradores, para que essa obra continue, para que a gente possa largar as nossas tendas, Senhor. Coloca dizimistas e ofertantes no nosso caminho, para que a gente possa, Senhor, chegar mais longe com o Teu ID. Eu aqui Te agradeço, meu Pai, e digo: eis-me aqui para fazer o que Te agrada. Me limpa, me livra de todo o mal. E que o Teu Evangelho esteja nos meus lábios e principalmente no meu coração. Assim seja. Você que crê, diga amém, amém e amém, meus irmãos. Oh, glória!